Esse ano de 2025, eu atendi muitas pacientes aqui na clínica. E algumas pacientes marcam a gente. E eu vou contar para vocês a história de uma paciente que foi a que mais me marcou esse ano. Essa paciente chegou aqui na clínica para fazer um exame obstétrico ou morfológico, eu não lembro bem agora, mas ela já chegou com um diagnóstico do neném dela ter uma malformação. E aí, realizando o exame dessa paciente, a gente viu uma malformação e esse neném também tinha síndrome de Down pelas alterações que eu encontrei no ultrassom. E essa síndrome de Down foi confirmada logo após o exame que eu fiz. E aí, eu fiquei muito tempo com essa paciente na sala, explicando detalhadamente todas as alterações que eu encontrei nesse bebê, no bebê dela. E eu lembro que ficou bastante tempo conversando sobre o bebê dela. E aí, fizemos o laudo, entregamos para a paciente, e a paciente foi embora. Passou um tempo, passou uns meses, eu fiquei com a lembrança dessa paciente e do que o bebê dela tinha. E aí, depois de uns meses, a paciente voltou para fazer um exame de rotina, se eu não me engano, um exame de mama, ultrassom de mama. E ela me trouxe essa lembrancinha. Eu não vou mostrar esse outro lado, porque é a foto da bebê dela. Tá? Ela trouxe essa lembrança para a gente aqui na clínica. E ela comentou que o bebê dela tinha falecido. E ela fez uma lembrança, um presentinho, para todas as pessoas que cuidaram dela e do bebê dela durante o tempo de gestação. E aí ela me agradeceu, falou, trouxe esse presente para agradecer para você o que você fez por mim. Tudo que você me explicou, a atenção que você me deu. E eu falei para ela o seguinte, quem tem que agradecer, eu que tenho que agradecer a você, na verdade, por você ter me procurado. Porque todo paciente que entra aqui na clínica, a gente tem um profundo respeito, né? Porque é a paciente que procura a gente e ela deposita confiança na gente, certo? Então, foi o que eu falei para ela, eu que tenho que te agradecer por você ter me procurado, por você ter depositado a sua confiança em mim. E quando isso acontece, o mínimo que eu posso dar para essa paciente é o meu 100%. E nesse caso, esse 100% não é só fazer o exame dela e explicar tudo o que o bebê dela tinha, porque isso é a minha obrigação de fazer, e eu faço com o maior prazer. Mas, quando a gente dá uma notícia que não é tão boa para a paciente, e às vezes a gente, infelizmente, tem que dar notícias ruins, é aí que entra o lado humano, né? É aí que a nossa profissão faz a diferença. Porque você não é dar só uma notícia que não é boa, mas porque naquele caso ali eu sabia que eu não tinha nada o que fazer por aquele bebê. O diagnóstico já estava fechado. Mas a gente precisa acalmar o coração dessa mãe, a gente precisa dar uma palavra de carinho, uma palavra de consolo, uma palavra amiga, uma palavra que conforte o coração dessa mãe. Então, aí que entra a nossa profissão, porque não é só fazer um exame, não é só examinar um paciente ou fazer uma cirurgia, não é. Quando não existe a cura, né, a gente sai do nosso controle. Então, o que sobra para a gente entregar para esse paciente? É o nosso carinho, nossa palavra, uma palavra amiga, ficar à disposição da paciente, não ter tempo de terminar o que você está fazendo ali, o seu exame, a sua consulta, porque essa paciente naquele momento ela precisa de você, ela precisa que você dê um suporte psicológico para ela. E está aqui o presente, é uma paciente que vai ficar aqui no meu coração, uma paciente que me marcou muito, e assim, ao longo dos anos, eu nunca vou esquecer dessa paciente, porque
mesmo ela tendo toda aquela dor dela, ela teve o carinho de lembrar de cada profissional que cuidou dela ao longo da gestação e teve o carinho de trazer um presente para mim e para os outros profissionais que cuidaram dela. Então eu queria compartilhar essa situação, nesse caso, com vocês, e que lembrar que quando existe a cura, o médico dá a cura. E quando não existe a cura, o que o médico tem que dar é esse suporte psicológico, esse carinho e confortar o coração da paciente.